Em 8 de julho de 1994, a Disney entraria para a história do entretenimento. Foi nesse dia que o mundo conheceu O Rei Leão, uma obra-prima que marcou gerações e consolidou de vez o poder da animação no cinema. E em uma época em que todo desenho era 2D, a Pixar entrou em cena com uma revolução e lançou Toy Story, o primeiro longa-metragem feito totalmente em computação gráfica. Meia. Então ele é? É. Isso parecia quase impossível na época, mas acabou dando início à revolução dos desenhos animados. Os estúdios de animação passaram a disputar não só as bilheterias, mas um espaço na televisão. Pixar, DreamWorks, Warner Bros. Todos eles entraram na corrida por histórias inesquecíveis e visuais revolucionários. Mas antes de tudo isso acontecer, algumas pessoas tiveram que quebrar a cabeça para dar vida a alguns rabiscos. E nessa época ninguém levava isso a sério. Antes dos anos 50, quase ninguém tinha acesso à televisão e as pessoas tinham o costume de ir ao cinema, onde os desenhos eram exibidos antes de começar os filmes. Lá no comecinho, a animação era quase um experimento. Os desenhos eram feitos quadro a quadro, com movimentos simples e preto e branco. E em 1908, um francês chamado Émile Cohl criou Fantasmagorie, considerado o primeiro desenho animado da história inteiramente feito à mão, abrindo assim as portas para a animação como uma forma de arte. E esse foi o nascimento dos desenhos animados. Émile Cohl desenhou cerca de 700 imagens que simulavam movimento em uma folha de papel branca, depois filmadas em negativo, resultando em traços brancos sobre um fundo preto. Essa animação tem pouco mais de 1 minuto e é um marco na história do cinema. A partir daí começa a expansão da animação pelo mundo, e vem um cara chamado Winsor McCay, o homem que animou um dinossauro chamado Gert, que obedece em ordens, come pedras e tem personalidade. Durante as apresentações ao vivo, ele interagia com Gert, como se estivesse tentando domar ela, antecipando assim o uso da animação em apresentações performáticas, e as pessoas ficaram doidas. Tinha um homem tratando um dinossauro animado como um cachorro. Aquilo para eles era o auge da tecnologia. Mas enquanto as pessoas estavam ali pirando com Gert, outros nomes começaram a correr atrás de dinheiro com os desenhos animados. Um deles era John Bray, o cara que basicamente inventou o modelo de animação em série. Ele criou a Bray Studios e patenteou tudo o que podia, como a técnica de repetição de cenários. E ele acabou arrumando confusão com muita gente por causa dessas patentes, inclusive com Earl Hood, que criou o uso do cel, aquele papel transparente onde se desenha o personagem separado do fundo. Era como se fosse um Photoshop analógico. Isso acabou acelerando o processo e abriu portas para a produção em série. Esse avanço foi até mesmo usado pela Disney alguns anos depois. Então, entre 1908 e 1920, a animação deixou de ser uma curiosidade técnica para se tornar uma forma de arte expressiva e narrativa. Ela ganhou personagens, estilo, humor e começou a formar o que mais tarde seria chamado de cartoon. A transição do experimental para o comercial estava em andamento, e lá na frente, um ratinho preto e branco começava a ganhar forma. A partir de 1920, a animação já tinha deixado de ser aquela curiosidade e começaram a nascer grandes estúdios que mudariam para sempre o futuro da animação. Esse é o período que marca o início da chamada Era de Ouro da animação, que iria se estender até ali os anos 60. E essa foi a primeira parte da jornada, e a gente nem chegou ainda na Disney, nem no Mickey, nem na guerra que mudou tudo. Antes, nós temos que falar de um personagem que virou referência para outros que conhecemos até hoje, o Gato Félix. Criado em 1919, ele era o queridinho das plateias, e mais, ele virou o primeiro personagem de desenho a ser um fenômeno mundial. Gato Félix foi criado por Pat Sullivan e animado por Otto Mesmer. Com um design simples e expressivo, Félix conquistou o público com suas aventuras malucas e o seu estilo mágico de transformar qualquer coisa ao seu redor para sair das enrascadas. A popularidade de Félix foi tão grande que ele se tornou um símbolo cultural na década de 1920. Ele apareceu em muitos produtos licenciados, jornais e até mesmo em grafites. E em 1928 ele chegou a ser exibido em outdoors luminosos na Times Square, muito antes do Mickey. Só que existia um problema: o estúdio não queria saber da inovação. Eles se recusaram a adicionar som quando o cinema mudo estava morrendo. E assim, Félix começou a perder espaço para seus concorrentes mais ousados. Nessa mesma época, enquanto a Disney ainda caminhava para dominar o mundo com seu estilo fofo e musical, um outro estúdio estava surgindo como um lado underground da animação americana:
Os estúdios Fleischer, fundado pelos irmãos Max e Dave Fleischer. Max era basicamente um inventor. Ele criou a rotoscopia, uma invenção revolucionária que consistia em filmar atores reais e depois desenhar por cima quadro a quadro. Isso acabava deixando os movimentos dos personagens mais naturais e fluidos. E foi a rotoscopia que deu vida a personagens como Coco, o palhaço, que era interpretado pelo seu próprio irmão. E depois foi usado até mesmo para criar jogos como Mortal Kombat. Eles foram responsáveis por uma animação que marcou a época, Betty Boop, que era basicamente um cachorro que virou uma mulher, o que causou muita polêmica na época. Depois de Bep, os Flashes acertaram em cheio com Popeye, o marinheiro. E indo por um lado totalmente diferente, nessa mesma época, em 1928, um jovem chamado Walt Disney, que já tinha fracassado antes com outro personagem, Osvaldo, o coelho, resolveu criar algo novo. Junto com seu parceiro, Ub Iwerks, ele desenhou um camundongo com calças curtas e orelhas redondas, o tão famoso Mickey Mouse. O primeiro curta do personagem foi chamado de Plane Crazy, mas foi o terceiro, Steamboat Willie, que se tornou um marco histórico. Esse foi o primeiro desenho com som sincronizado. O público pirou. Eles tinham feito o Mickey cantando, dançando e tinha até mesmo uma trilha sonora. Um choque audiovisual para a época. Isso encantou o público e marcou uma revolução no cinema de animação. Mickey se tornaria rapidamente o rosto mais conhecido da Disney e um dos personagens mais conhecidos do planeta. A partir daí, o Walt Disney inovaria constantemente, trazendo mais complexidade visual, histórias envolventes e personagens cativantes, como a Minnie Mouse, Pato Donald, Pateta e Pluto. Com sucesso crescente, o estúdio investiria em produções cada vez mais ambiciosas, culminando em um feito inédito, o primeiro longa-metragem animado da história, que nós vamos falar já já, porque aqui é tudo em ordem, então calma aí. Enquanto a Disney estava apostando tudo em princesas, músicas orquestradas e finais emocionantes, o estúdio da Warner Bros. Estava fazendo exatamente o oposto. Nada de moral da história, nada de Floresta Encantada, lá era porrada, zoeira e sarcasmo até não poder mais. Isso deu início ao universo maluco dos Looney Tunes, o berço do humor caótico que moldou o jeito de fazer desenho animado para sempre. Esses caras inventaram o estilo nonsense acelerado, que virou um padrão. Eles colocavam os personagens falando com o público, abrindo placas com frases, explodindo leis da física e até mesmo zoando a própria Warner. Não é educado apontar. A animação deixava definitivamente o rótulo de passatempo infantil e se tornava uma forma sofisticada de arte visual e entretenimento de massa. Até 1937, a animação era só curta, de 5, 6 minutos no máximo. Risadinha, perseguição, piano caindo na cabeça. Walt Disney acreditava que os desenhos animados tinham potencial para muito mais. Mas ninguém levou ele a sério e diziam que o público ia ficar enjoado de ver desenho por tanto tempo. Mesmo assim, ele simplesmente decidiu apostar em um projeto ambicioso, um longa-metragem animado com enredo completo, desenvolvimento de personagens e uma trilha sonora original. O resultado disso foi um marco na história do cinema, Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937. Olhem só! Está se mexendo! Despertando! O que faremos? Vamos nos esconder! O impacto foi imediato e a plateia ficou maravilhada. O público riu, chorou e se emocionou com a história da princesa perseguida e acolhida pelos Sete Anões. Branca de Neve foi um fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de 8 milhões de dólares apenas nos primeiros anos, o maior sucesso cinematográfico da época até então. Com o sucesso de Branca de Neve, o Walt Disney se consolidou como um dos grandes nomes da animação mundial. Nos anos seguintes, o estúdio lançou outros longas inovadores, como Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Mas uma mudança estava prestes a acontecer no mundo: o início da Segunda Guerra Mundial.
Então a Disney teve que colocar o Mickey de lado e atender aos pedidos do tio Sam. Por conta da guerra, os custos aumentaram, o mercado europeu foi parcialmente fechado e muitos animadores acabaram sendo convocados ou redirecionados para produzir animações de propaganda. A Disney, por exemplo, fez alguns curtas educativos e patrióticos, como A Face do Führer, com o Pato Donald, e Aprendizado para a Morte, além de colaborar com o governo dos Estados Unidos. Nessa época não era muito legal assistir desenho não. O Pato Donald virou soldado, o Pluto virou cão farejador e o Pateta aprendeu a fazer economia de guerra. Tinha desenho ensinando como consertar tanque de guerra e até mesmo economizar comida. Outros estúdios, como Warner Bros, também produziram animações voltadas à guerra, satirizando inimigos, promovendo o esforço da guerra e servindo como entretenimento para as tropas e civis. A guerra quase afundou os estúdios financeiramente, mas deixou um legado bizarro de conteúdo raro e politizado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo vivia um novo momento, como o declínio do modelo cinematográfico dos curtas animados e o surgimento de um novo protagonista na cultura popular, a televisão. Nos anos 50, a TV começou a ganhar espaço e com isso, os curtas de animação que eram exibidos antes dos filmes no cinema começaram a perder a sua importância. A TV virou o centro da casa e com ela veio a missão de encher a programação com alguma coisa barata, rápida e que prendesse as crianças no sofá. E foi aí que surgiu um estúdio que mudaria tudo, Hanna-Barbera. Mas nessa época ainda havia um desafio. A animação para televisão precisava ser muito mais barata e rápida que a animação para o cinema. Foi então que surgiu um novo estilo, chamado animação limitada. Essa técnica reduzia o número de quadros por segundo, reutilizava fundos, limitava movimentos dos personagens, por exemplo, só mexendo a boca ou os olhos, às vezes nem isso, e aplicava cortes mais estáticos. Embora um pouco menos fluida, essa abordagem permitia a produção em massa de séries animadas com baixo custo. Em pouco tempo, o estúdio lançou verdadeiros ícones da cultura pop, como Os Flintstones, em 1960, que foi a primeira sitcom animada da história, com estrutura de série adulta, mas estética infantil, Zé Colmeia e Catatal, Dom Pichote, Pepe Legal, Olho Vivo e Faro Fino, entre muitos outros. Tenta dar o fora. Tô enjoado, Catatal. Vou fugir daqui, hein? Mas por que, Zé Colmeia? Todos os dias ouço a mesma coisa. Olha o urso, olha o urso, olha o urso. Tadã. Foi a primeira vez que os desenhos viraram rotina. Toda criança sabia que de manhã tinha desenho e a Hanna-Barbera estava lá para entregar. Esse período marcou o fim da era dos grandes curtas animados nos cinemas e a migração definitiva para a televisão, onde a demanda era constante e o formato seriado permitia a fidelização do público. A TV estava criando ícones, estabeleceu novos padrões de produção e popularizou os desenhos animados como parte do cotidiano das famílias. A animação tinha deixado de ser evento e passou a ser parte da rotina doméstica, e isso mudaria tudo nas décadas seguintes. Com a televisão já estabelecida como principal meio de entretenimento doméstico, os anos 60 e 70 consolidaram os desenhos animados como parte essencial da cultura popular. Se por um lado os estúdios americanos expandiram a produção em massa para a TV, por outro, o mundo começava a conhecer um novo estilo de animação vindo do Japão, o anime. Temas complexos, desenvolvimento emocional e narrativas profundas, mesmo em produções voltadas para as crianças. Essa fase é marcada pelos estilos diferentes, busca por novos públicos e a influência crescente de temas sociais, políticos e até mesmo filosóficos nas animações. E eu não vou falar muito sobre os animes porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então já se inscreve aí para ver depois. Enquanto isso, outros países também começaram a produzir animações locais. No Brasil, por exemplo, surgiram coisas como Turma da Mônica em formato animado. Na televisão americana, Hanna-Barbera se tornou sinônimo de animação, com técnicas baratas e personagens carismáticos. O estúdio produziu dezenas de séries entre as décadas de 60 e 70, incluindo Os Jetsons, Corrida Maluca, Scooby-Doo, Capitão Caverna, entre muitos outros. Eles fizeram parte da infância de muita gente. A fórmula era clara, roteiros simples, repetitivos, mas eficazes, animação limitada e vozes marcantes. Principalmente aqui no Brasil, onde os dubladores se destacavam muito. Isso permitia lançar muitas séries por temporada, que garantiu a Hanna-Barbera o domínio do mercado televisivo de animação durante 2 décadas. Mas apesar do sucesso comercial de muitas produções, a saturação de fórmulas repetitivas e a animação limitada começaram a gerar críticas ao padrão visual e narrativo das séries americanas. A perda da qualidade visual e a ausência de inovação artística marcaram o fim dos anos 70 como um período de desgaste criativo para a animação tradicional dos Estados Unidos. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o Japão seguia avançando.
produzindo séries mais ambiciosas e investindo em longa-metragens animados com estética e roteiro mais cinematográficos, o que iria abrir o caminho para a revolução que viria com o estúdio Ghibli, lá nos anos 80. Então a década de 60 e 70 consolidou a animação como meio presente no cotidiano, seja no Japão, nas Américas ou na Europa. Esse foi um período de industrialização criativa, onde a televisão transformou os desenhos animados em um produto de massa diário, e o anime surgiu como um contraponto estilístico e narrativo que encantaria muitas gerações. Mas a década de 80 foi um dos períodos mais marcantes e diferentes na história da animação. De um lado, a TV se encheu de séries baseadas em linhas de brinquedo, consolidando a animação como produto de marketing voltado para o consumo infantil. Nos anos 80, a regra era: a gente cria o desenho e, se der certo, vira brinquedo. A tropa auxiliar dos cobras. A tropa imbatível dos cobras. A aventura continua. E após o sucesso de séries como He-Man e os Mestres do Universo lá em 1983, os estúdios perceberam o potencial de utilizar a animação como uma ferramenta de marketing direto para brinquedos e produtos licenciados. E isso acabou coincidindo com a flexibilização nos Estados Unidos de regras que limitavam a propaganda infantil. O resultado foi um boom de séries animadas criadas especificamente para promover os seus brinquedos. Entre as mais icônicas dessa época nós temos He-Man, Transformers, G.I. Joe e Thundercats. Os desenhos eram basicamente um comercial disfarçado de aventura, e a criançada comprava tudo. Essas animações apresentavam uma qualidade visual variável, muitas vezes reciclando quadros de movimento e abusando de narração expositiva para acabar barateando o custo de produção. Mas elas ganharam o espaço no coração de milhões de crianças ao redor do mundo e criaram um modelo de entretenimento multiplataforma que se mantém até os dias de hoje. A década de 80 também marcou o declínio da hegemonia da Hanna-Barbera, cujos estilos e personagens começavam a parecer ultrapassados frente à nova geração que estava vindo. Ao mesmo tempo, a Disney estava enfrentando uma crise criativa, com longas como Caldeirão Mágico e Oliver e sua turma, que não alcançaram o sucesso esperado. Mas no final da década de 80, a Disney começaria a se reorganizar, preparando o terreno para o chamado renascimento da Disney nos anos 1990, que iria marcar a nova era das animações musicais e visuais mais refinados. Nessa mesma época, uma pequena revolução tecnológica estava prestes a acontecer: a chegada da computação gráfica. Esse vídeo já tá ficando muito grande, então a gente vai ter uma parte 2, onde a gente vai ver por que a partir dos anos 90 e 2000 os desenhos mudaram tanto e por que eles praticamente foram banidos da TV brasileira. Para você não perder o próximo vídeo, então já se inscreve aí, ativa o sininho, até a próxima e fui!